Olá, meus irmãos em Cristo, mais uma vez, saúdo vocês com a paz do Senhor. Estamos aqui para a segunda parte do nosso vídeo da Escola Bíblica Dominical. Estamos falando sobre as cidades de refúgio e como elas foram estabelecidas. Falamos no primeiro vídeo que todo aquele que se envolvia num acidente onde alguém perdia sua vida e cometia um homicídio culposo quando não há intenção de matar, com medo da represária da família da pessoa que havia morrido, eles se refugiavam nessas cidades. Nessas cidades, eles ficavam protegidos, não por um forte esquema de segurança com soldados, lanças, espadas. Não. A própria cidade refúgio era protegida pelo próprio Deus, pela ordem dada pela sua própria palavra. E isso todos respeitavam, porque de fato o que nos guarda é Deus. O que nos guarda é a sua palavra. Olha só o que diz o salmista, que em vão vigia o sentinela a cidade se o Senhor não guardar. Então as cidades eram guardadas pelo próprio Deus, pela sua palavra deliberada. Isso aí colocava-se como um limite para que nenhum agressor entrasse naquela cidade e cometesse algum tipo de injustiça. A partir do momento que a pessoa necessitada de um refúgio alcançasse uma cidade como essa, eles tinham como garantia a sua segurança e a sua vida até que as causas do acidente fossem investigadas, trazido, claro, as provas para saber se a pessoa havia cometido de fato um homicídio culposo, onde não há intenção de matar, ou homicídio doloso, quando se havia a intenção de matar, e a pessoa recebia a sentença ou a anulação da própria sentença, de acordo com a investigação que fosse feita. Mas o que a Bíblia aponta era que as cidades de refúgio foram estabelecidas para que houvesse justiça. Então a justiça, de fato, era feita naquela época por causa das ordenanças que Deus instituiu os seus servos a estabelecerem cidades refúgios na terra prometida. Agora havia um adendo, o perigo de sair de uma cidade refúgio. Olha só, a vida do acusado de cometer homicídio culposo, isso está escrito em Números, capítulo 32, do verso 25 ao verso 28. Seria tranquila na cidade de refúgio, ou seja, ele ficava tranquilo, porque ele estava guardado nela. Desde que ele nunca a deixasse. Olha só, se ele saísse da cidade de refúgio, ele colocava a sua vida em risco. Mas enquanto ele estivesse dentro da cidade, a sua vida estava em segurança. Entretanto, se de alguma maneira o homicida deixasse os limites da cidade de refúgio, onde aonde ele estava acolhido, o vingador de sangue, se o achasse fora dos limites da cidade, do refúgio, e o matasse, ele não seria culpado do sangue. Ou seja, isso está escrito em Números, capítulo 35, versículos 26 e versículo de número 27. Observe-se que ninguém seria sequestrado da cidade de refúgio. Ou seja, o acusador ou aquele que queria derramar o sangue, que era o vingador do sangue, ele não entrava em hipótese alguma dentro da cidade de refúgio. Por quê? Porque a cidade era protegida pelo próprio Deus. Então, mas se aquele que estivesse dentro da cidade de refúgio saísse dela e dos seus limites de proteção, e se ele fosse apanhado por aquele que queria derramar o seu sangue com vingança, esse que derramasse o seu sangue também não seria condenado, segundo escrito de Números 35, 26 e 27. Então, a responsabilidade daquele que buscava refúgio era permanecer dentro do refúgio. Se ele saísse, não havia responsabilidade de ninguém pela atitude cometida de sair debaixo da proteção que uma vez foi disponibilizada para ele. Então, olha só a responsabilidade. A gente precisa entender isso. O que se assemelha à promessa de Jesus de que as suas ovelhas não seriam arrebatadas da sua mão. João 10, 18. Enquanto elas estivessem na mão do Senhor, guardadas no aprisco. Todavia, inexistia a proibição para que o homicida saísse da cidade.
ele poderia, usando do seu livre-arbítrio, transpor os portões externos e seguir o seu caminho, o que seria muito perigoso diante da fúria do vingador de sangue. Deuteronômio, capítulo 19, versículo de número 6. Da mesma maneira, sair da cidade de refúgio, chamada Jesus Cristo, não é uma sábia conduta. Antes, pelo contrário, põe a ovelha desgarrada em risco eminente de morte eterna. Então, olha só, o refúgio estava disponibilizado a qualquer momento para aquele que necessitasse do seu auxílio. Porém, se uma vez entrando ele estava protegido, tudo isso era anulado se por livre e espontânea vontade ele decidisse sair dos limites que o protegia e deixasse a cidade de refúgio. Se ele fosse encontrado pelo vingador de sangue, se o vingador de sangue tirasse a sua própria vida, ninguém seria culpado a não ser aquele que havia dispensado o refúgio que foi recebido. Então, se as cidades refúgios representam Cristo, se nós somos culpados dos nossos delitos, enquanto nós estivermos guardados em Cristo, que é a nossa cidade refúgio, nós estamos protegidos dos ataques do inimigo, protegido dos vingadores de sangue, protegido de todo atentado que vem contra a nossa vida espiritual, enquanto nós estamos guardados em Cristo. Mas se eu resolver abandonar Jesus Cristo, eu estou colocando a minha própria vida em risco e a qualquer momento alguém pode ceifá-la. Então, olha a responsabilidade. Se nós estamos em Cristo, nós estamos guardados. Fora dele, nós corremos sérios, mas sérios perigos. Então, o conselho que nós vamos deixar aqui, para você que está assistindo essa aula da Escola Bíblica Dominical, se aprofunde mais um pouco sobre o contexto das cidades refúgios, porque elas são uma representação legal daquilo que Cristo fez por mim e por você. Nós, enquanto estamos em Cristo, estamos protegidos, estamos guardados. A nossa vida espiritual em Deus, ela teve uma segunda oportunidade, teve uma segunda chance. E nós não podemos desprezar essa segunda oportunidade que nós recebemos. Então continue em Cristo, fique firme em Cristo, porque nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há acusações, não há condenação, porque Cristo nos justificou. Cristo agora é a nossa justiça. Nós estamos refugiados nele e nele nós estamos guardados. Tem um texto de Juízes, capítulo de número 9, a partir do versículo 50, que Abimeleque vai tentar invadir a cidade de Tebes e quando ele invade, ele quer matar todo mundo. Só que a Bíblia diz que no meio da cidade de Tebes havia uma torre forte. E todos os moradores daquela cidade se esconderam na torre forte, aonde Abimeleque não conseguiu nem entrar na torre e tão somente também não conseguiu tocar neles. Ou seja, a vida deles foram poupadas, porque eles encontraram aquela torre e usaram aquela torre como um simbolismo de uma cidade de refúgio. É interessante que Abimeleque, que era aquele que queria derramar o sangue deles, não pôde tocar e nem chegar perto deles. Ou seja, eles ficaram protegidos dentro de uma estrutura que era mais poderosa do que o vingador de sangue. E é isso que acontece na nossa vida no mundo espiritual. Satanás é representado por Abimeleque, e Abimeleque quer nos destruir. Abimeleque quer nos matar. Abimeleque quer ver a nossa família acabada. Os vingadores de sangue querem cometer atos atrocinantes contra nós. Mas nós precisamos se proteger em uma estrutura que é mais forte do que o vingador de sangue. Nós precisamos correr para a nossa torre forte. Precisamos correr para a nossa cidade refúgio, que é Jesus Cristo de Nazaré. Fora da cidade refúgio, o inimigo pode nos alcançar e nos matar a qualquer momento. Mas protegidos na cidade refúgio, protegidos na torre forte, protegidos em Jesus, Satanás não nos toca. Satanás não pode tirar a nossa vida. Satanás não pode tirar a nossa paz. Então corra para a cidade refúgio, que é Jesus Cristo de Nazaré. Lá você, nós estaremos guardados, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, para que o seu nome seja glorificado.
Eu peço a vocês que meditem muito nessa lição. Eu peço a vocês que se aprofundem no contexto, no significado e nos propósitos da cidade refúgio, ou das cidades refúgio, que eram 6, para você entender quão maravilhoso é a justiça de Deus para conosco. E eu louvo a Deus por causa dessa justiça. Então, que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a nossa igreja, Primícias de Cristo. Que Deus continue abençoando a todos os alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor e fiquem com Deus.